Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e conteúdo aqui no canal. Por período aí da Páscoa e coincidência ou não, tivemos aí o falecimento do líder maior supremo aí da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, né? Tivemos aí nesses períodos aí a presença aí de um latino-americano, né? Ele era aí um argentino e que marcou aí a sua, vamos dizer assim, a sua presença, né? A sua liderança aí por esse período que ele ficou aí em frente aí à Igreja Católica. Ele marcou aí por vários assuntos polêmicos, por ser um papa assim, vamos se dizer, progressivo, e que discutiu e deu liberdade muito aí. Nós estamos vivendo uma era onde a gente tem aí o grito, né, de várias linhas aí de pessoas, né, gritando e procurando espaços aí. A gente fala sobre, ele falou aí sobre aborto, que não é o assunto desse vídeo, sobre homossexualidade, né, sobre perdão, sobre trazer essas pessoas ou esses grupos, né, não sei se é a palavra correta, a ter aí a presença aí dentro da igreja, a ser respeitados, a ser perdoados. E a Páscoa nada mais é do que passar por cima, né? Do hebraico aí, passar por cima. E quando a gente começa a pôr esses pensamentos em prática, vamos dizer assim, da ideia, né? Da interpretação desse Papa e sobre a Páscoa, tem uma história aí para trás, eu vou contar rapidamente, que não é o intuito desse vídeo. Aqui, basicamente, nós queremos entender da onde surgiu o coelhinho, da onde surgiu o ovo da Páscoa, da onde surgiu que só devemos comer carne branca. Então, são esses assuntos que eu vou trazer mais aqui neste vídeo. Mas, claro, tudo isso nos remete ao passado. Nós, seres humanos, nós olhamos sempre o passado, né, para construir o nosso futuro. Só que a gente procura buscar sempre uma coerência, uma relação com o passado para trazer para o futuro. Claro, não sou contra as mudanças, as coisas vêm acontecendo, nunca queria que as coisas continuassem daquele mesmo jeito. Hoje a gente tem outra sociedade, a gente tem outras vivências, outras coisas e que, sim, deram bastante resultado, é a evolução do ser humano, mas tem coisas que tem que ter uma determinada coerência, né? Então, a Páscoa é contada aí, principalmente pela Bíblia, né? É uma festividade religiosa, mas com essa total liberdade, pessoas ateus e até pagão acabam aí comemorando também a Páscoa de suas maneiras e diversas aí. Isso se chama liberdade religiosa, né? Então, só que, como eu falo, né, a gente tem que ter uma coerência no que está acontecendo, na relação que tem isso com aquilo. E a gente tem alguns simbolismos aí que causam bastante dúvida, né? Eu fui almoçar durante a semana da Páscoa e nem é costume meu, nem me atentei. É uma opinião minha, não vejo lógica nenhuma que deve comer peixe ou que não pode comer isso, não pode comer aquilo. E eu pedi carne, né? E bem na minha inocência, eu fui perceber depois. No dia seguinte eu fui perceber que algumas pessoas lá estavam pedindo outro tipo de mistura num restaurante grande. Mas enfim,
Pelo que eu sei, pelas minhas informações, a Páscoa ela foi ali uma comemoração religiosa, né, onde ela esteve presente aí bem antes do tempo de Moisés, né, que foi um período ali onde Deus instituiu que o povo de Israel deixaria de sofrer através do governo de Moisés. Mas antes disso, o povo do Egito aí oprimiu, né, e esteve sempre aí no poder e de forma não agradável a Deus assim, aí oprimindo o povo de Israel. E se passou anos e anos, décadas, lá a história conta 400 anos, né? Aí onde houve total opressão, onde o povo de Israel ficou peregrino no Egito. Deus ainda instituiu José ali para ser um governador e abençoou o povo do Egito, e mesmo assim não foi o suficiente ainda. O povo de Israel sofreu aí por algum período ainda, até a chegada de Moisés. E durante todos esses anos foram se estabelecendo pragas, e essas pragas foram 10 pragas que tinha que se estabelecer ali, segundo a história, e essas pragas foram aí acontecendo ao longo desses anos. E a última praga seria a praga mais destrutiva ainda. E como o povo de Israel estava no Egito, o pacto era que o povo de Israel, por ser fiel a Deus, eles deveriam, né, se livrar da ira de Deus. E como é que eles se livrariam, né? Então teve todo aquele simbolismo ali que essas pessoas, né, os israelitas deveriam abater ali um cordeiro novo, tinha toda aquela regra, e esse sangue do cordeiro deveria aí pintar, marcar os umbrais das portas, para que quando a destruição passasse, eles se vissem livre aí dessa ira, né, dessa praga. É como se fosse uma vacina nos dias de hoje, se a gente entender de forma mais atual. E ali ocorreu, né, em que foram eliminados todos os primogênitos aí do Egito, e só ficou ali o povo de Israel, né, que tinha esse pacto aí de oferecer um cordeiro e com o sangue dele pintar aí, marcar os umbrais das portas. E tinha todo esse ritual de comer, tinha pão asno, né, e tudo que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque o nosso fim dessa conversa é chegar ao simbolismo atual, que é o coelhinho e o ovo da Páscoa, que até hoje eu não entendo de onde surgiu isso. Eu tenho, claro, a minha opinião, daqui a pouco falarei daqui para o final do vídeo. Então, lá conta a história que tudo isso aconteceu, né? E o povo de Israel foi livre aí da destruição dessa praga destrutiva. E eu procuro assim trazer para o mundo atual hoje, como se fosse uma doença que teve aí, né, a sua vacina ali, e algumas pessoas ali conseguiram sobreviver. Então a gente vem aí com histórias pagãs misturando com histórias cristãs. Tem aí histórias de mitologia aí do inverno, com algumas deusas aí do imaginário pagã, que vem se misturando aí, e vem se misturando com um coelho que tem fertilização, coelho que é assexuado. É muita conversa, e não tem aí, diante de pesquisas aí, não tem nenhuma relação com a ideia da Páscoa, que era realmente a misericórdia de Deus. Passar por cima, Páscoa era passar por cima. Ou seja, se aquela casa ali estava marcada com o sangue daquele cordeiro, aquela praga ia passar por cima, né? Ia livrar. Então a Páscoa, que é passar por cima, estaria mais nesse sentido, né? Livrar, né? Abençoar, deixar
ali aquela casa livre, né, da destruição. Então, hoje a gente traz para comemorar, depois de muitos anos, nós humanos ainda comemoramos a Páscoa e trazemos ela para o nosso dia atual, mas uma perguntas se surgem e que não quer calar. Da onde surgiu o coelhinho da Páscoa e os ovos da Páscoa feitos de chocolate? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Isso aí não surgiu do mundo capitalista, como o famoso Papai Noel e seu saco de presente, né? É de se pensar, porque não tem nenhuma relação, até porque se a gente for fazer uma comparação, como eu faço essa comparação, nós temos cordeiro até hoje, né? Nós temos as mesmas, acho que as mesmas iguarias que foi oferecida, né, lá naquele momento, né, que a história aí bíblica conta. Nós temos as mesmas coisas hoje, os mesmos pães não fermentados, nós temos as mesmas ervas, né? Elas estão aí no nosso mundo. E por que não comemorar, né? Já que queremos comemorar com esses comes, como está instituída a história antiga, com essas coisas. E por que implantar coelhinho da Páscoa, né? Enfeites e tudo mais, né? O que a gente tem que ver é que, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se modificando, como eu falei aqui no início. Se a gente olhar a história lá da Bíblia, né, que é onde conta, e não só a história da Bíblia, a gente tem livro de historiadores aí, que inclusive eu já até li, onde ele conta lá histórias de achados que foram achados arqueológicos e que juntam a história. Conta aí que houve a ceia, né? Depois que houve ali a morte de Cristo como cordeiro, Cristo foi representado naquele primeiro momento. O cordeiro lá tinha que ser novo, era primogênito, tinha toda a sua regra, ele foi morto para ser utilizado aí como o sacrifício, né? Como na verdade não foi ali, na verdade não foi o sacrifício, ali como se fosse uma marcação, né, de quem era e quem não era aqueles que deveriam ser passados por cima diante daquela praga. E depois, em um certo momento, na vinda de Jesus Cristo se tornou cordeiro. Então, não mais o animal lá como cordeiro deveria ser morto. Jesus, que era o Filho de Deus, que foi morto, aí derramou seu sangue, ele que se tornou cordeiro aí para passar por cima das pragas. E depois desse período, a gente vê que aconteceu a comemoração da Páscoa em algum momento, mas aconteceu de que forma? Né? O vinho era utilizado, olha só a troca, né? O vinho era utilizado como simbolismo do sangue. O vinho que poderia ser consumido pelo homem, era um simbolismo. A gente acaba entendendo isso até um certo ponto, né? Usou o coelhinho da Páscoa, usou o ovo da Páscoa como um simbolismo. Mas aí é que tá. Naquele momento existiu uma comparação, né? Deus usou ali o vinho, né, não fermentado, para representar o sangue, né, e o pão que era usado, a erva, o pão asmo que foi usado lá antigamente, veio de lá para cá e se utilizou o pão como o corpo dele partido. Mas aí a gente procura uma correlação. E agora, o coelhinho da Páscoa, né? E aí vem aí, né, a gente até respeita algumas opiniões que vêm aí dizer que é por causa da fertilidade, é por causa disso, mas algumas pessoas não acham coerente isso. Porque da onde que veio, né? E porque e se coelho não coloca ovo, né? Tá aí a pergunta, né? Se coelho não coloca ovo, mas qual é a correlação? Será que não teria outra correlação? Eu me pergunto outra coisa. O cordeiro que foi sacrificado lá no início de toda essa festividade que se surgiu da Páscoa, né, era carne vermelha. É um animal de carne vermelha.
E por que hoje essa tradição de falar que não carne vermelha? Né? Então, essas são perguntas que se fica, né? Eu respondo rapidamente, talvez na minha ignorância, não sou dono da verdade, mas eu respondo assim como sendo aí fruto do nosso capitalismo, que sempre acha alguma maneira de ganhar dinheiro, de influenciar, até porque nós vivemos num país de terceiro mundo e tem pessoas aí que, pelo preço de peixe, não comeram peixe na Sexta-feira Santa, né? Para trazer essa tradição. E consumiram carne, né? E não tiveram nenhum problema. Continua aí viva, continua aí sobrevivendo. Claro que a gente está falando da questão da crença, né? Não está falando de coisas que venham a bater aí a pessoa, mas a gente está falando das coisas da crença. Mas é de se perguntar, né? Da onde surgiu essa ideia? Será que não é do mundo capitalista, né? Para adquirir, tirar dinheiro, proveito das pessoas, né? As pessoas, eu tenho uma frase que para mim ela é muito completa quando se trata do mundo capitalista, né? Ideias são mais letais do que armas, que é uma frase dita aí pelo Lenin. Então, se você parar para observar essa frase, a ideia colocada na cabeça, ela é muito maior do que uma arma, né? Como que eu explico às vezes isso para chegar ao entendimento das pessoas? Se a gente for ver religiões de terroristas, né, de extremo terror, onde eles apregoam que se você coloca bomba no seu corpo, ou se você se choca contra alguma coisa para afetar milhões de pessoas, como a gente acaba vendo os relatos aí de homem-bombas, né, de mulheres-bombas, né, de até aviões que se chocam contra algum poder aí nacional, que é para afetar. Essas pessoas têm uma ideia na cabeça, que aquilo, ela fazendo aquilo, ela está assim se sacrificando em troca, né, de, vamos assim dizer, de uma liberdade maior, de um querer maior. Até então eu entendo que elas têm sim uma lógica, se levarmos para a Bíblia, né, que Jesus Cristo se sacrificou, Deus sacrificou o próprio Filho dele em pró aí da humanidade. Eu entendo a ideia deles, mas são considerados como extremo, né? Chegar a esse extremo do terror. Aí o nosso intuito aqui é só explicar essa frase, né? Ideias são mais letais do que armas. Se você plantar uma ideia na cabeça da pessoa, ela consegue muito mais ali fazer algo ou se intuir a algo do que uma arma, né? Porque uma arma ela pode obedecer naquela hora, mas ela pode em algum momento, né? Uma pessoa pode ser oprimida ali por ter a sua vida ameaçada ali por ser ceifada, e uma arma na cabeça a pessoa pode até aceitar, mas será que ela está aceitando realmente? Lá no fundo do coração ela não vai achar um momento ali para falar assim, olha, eu vou agora eu vou ver um ponto que eu possa atingir essa pessoa que me obrigou a fazer isso com a arma. E a ideia na cabeça, fixada na cabeça, já é uma ideia. Se você consegue plantar aquela ideia na cabeça da pessoa, ela consegue trabalhar em cima daquela ideia e você já sabe o aceite dela. Porque você tem as duas opiniões. Ela pode dizer que sim ou ela pode dizer que não. Se ela diz que sim, você consegue entender que ela está fiel ao ideal. Se ela diz que não, ela não está fiel ao ideal. E você colocar uma arma na cabeça, você está forçando. Em algum momento ela pode achar o momento certo de contrariar aquela ideia. Então, ideias são mais letais do que armas. Essa é uma frase que eu acho que enumera aí, muito completa, muito assim explicativa, quando se trata aí da questão aí da Páscoa. Então é isso. Tivemos aí uma semana que se passou
da Páscoa, quis falar sobre esse assunto. Espero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês com relação ao que eu falei aqui. Lembrando também que eu não sou dono da verdade, assim como todo mundo, nós temos as nossas dúvidas, acreditamos em algumas coisas, e fazer a gente acreditar em algo tem uma relação aí com a nossa vivência, com o mundo que a gente vive, com o local, né? As informações são, às vezes, que nos chegam, são incompletas, a gente tem um pensamento ou outro, a gente acaba mudando através de opiniões que vêm aqui, por isso o seu comentário é muito importante para a gente trazer mais vídeos aqui, enumerando esse ou demais conteúdos que venham a surgir. Então é isso, tivemos aí a morte também do líder supremo aí da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, né, que se foi. Em alguma ocasião, claro, estará surgindo aí. E há uma outra pergunta que eu quero deixar aqui nos comentários, espero a opinião de vocês. Vocês acham que verá um Papa igual ao Francisco, o latino-americano aí, argentino Francisco, igual a ele? Será que encontraríamos um que pelo menos se assemelha aí nas opiniões e no jeito de tratar e seguir a Igreja Católica? Então, este é o vídeo de hoje. Espero que você já tenha se inscrito no canal e ative as notificações, para assim a gente estar sempre junto aqui, compartilhando ideias, opiniões, conhecimentos. Obrigado por você estar aqui e até a próxima.